Just one moment. A produção hoje não deixou a câmera boa pra mim antes de eu começar a gravar, gente. Que produção é essa? Excuse me? Excuse me? Tá, vamos começar então. Hoje a gente vai falar de linguagens, mais especificamente inglês. Hi, my name is Camila. Today we're gonna talk about English. Aquela, né? A carioca que fala mais na hora de falar inglês, traz o sotaque também, muito certo. Você pode imaginar como que meu inglês é carregado, né? Bem, uma das perguntas que o pessoal mais faz é em questão do inglês. Será que precisa falar inglês? Será que precisa falar um super inglês para ir trabalhar no navio? Bem, a resposta padrão e objetiva é sim, você tem que falar inglês. Na prática, você precisa saber inglês para passar na entrevista, obviamente, e o mínimo para poder se comunicar. Mas quando você chega lá, você descobre que saber inglês, poucas pessoas sabem. Inclusive falando sobre linguagens, acho que uma das coisas que quando a gente faz essa pergunta, saber falar alguma coisa, a gente esquece que existe diferenças linguísticas, do mesmo jeito que aqui no Brasil o português do Nordeste e a gente aqui do Rio tem características diferentes, o jeito que a gente pronuncia algumas palavras, algumas letras, fonemas, blá blá, é diferente no inglês também. E uma das coisas que mais me deixou louca quando eu cheguei lá foi isso. Porque assim, se você perguntar se eu sei inglês, hoje em dia eu vou falar que sim, que me coloca na selva que eu falo com qualquer nativo. Mas a gente está acostumado, a gente como brasileiro, a gente está acostumado a ter vergonha de falar. E assim, as pessoas zoam mesmo a gente. O nosso sotaque é meio zoado. As pessoas gostam de ficar imitando a gente, porque a gente fala very good. Tá, me perdi, editor. Vamos lá de novo. Dá pra ir trabalhar em navio sem saber inglês? Não. Tem gente que foi trabalhar em navio sem saber inglês? Sim. A pessoa sobreviveu? Sobreviveu e saiu ainda sabendo alguma coisa. Tudo é que você descobre que no navio eles falam naviês, que é basicamente o inglês misturado com italiano, espanhol, português e outras línguas. E várias gírias, inclusive vou fazer um vídeo de gírias. Mas assim, quando você chega lá, é meio que um choque. Eu deixei de querer falar com as pessoas por causa disso. Por vergonha do meu inglês, de achar que era ruim, que eu não ia ser entendida, mas também por não entender muitas coisas que as pessoas falam. Aí agora eu vou dividir as coisas assim: italiano, indiano, americano e acho que eu falei no outro vídeo. Inclusive aqui, ó, põe aqui, editor, o card do vídeo, o pessoal clicar aqui, ó, clica, gente, se inscreve no canal. Hey guys, subscribe to my channel, thank you, welcome back to my channel. Indiano, italiano e pessoas nativas da América do Sul, América do Norte. Vamos lá, 10 segundos de silêncio para o inglês dessas pessoas. Aquela, fiquei 10 segundos aqui pra pensar. O que eu ia falar em seguida. Você já viu um italiano falando, tipo, um italiano falando italiano, parlo italiano, que coisa, ragazzo. Eles trazem todo esse sotaque pro inglês, então, às vezes as sílabas tônicas, olha eu, a linguística, mas às vezes a entonação da palavra com o italiano falando
parece uma palavra totalmente diferente, velho. Parece que ele tá falando qualquer outra coisa menos italiano e inglês. E a maioria das pessoas que trabalham lá em cargo de autoridade são italianas. Então, no início, toda vez que você precisava saber alguma coisa, aprender alguma coisa, você tinha que perguntar para alguém italiano. E a pessoa, obviamente, se você não sabe falar italiano, ela vai te responder em inglês. Minha filha, no início, eu ficava perdida, lágrimas escorrendo aqui, mas eu ficava caladinha. Eu esperava algum brasileiro chegar para eu poder pedir informação em português, porque era bem aterrorizante. Agora, pior do que italiano falando inglês, indiano falando inglês. Sério. O italiano, no final do contrato, eu já conseguia ouvir tranquila, suave, sem problema. O indiano, até o final do contrato, eles falavam e eu ficava assim. E taca, 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 e você assim, e eles vão falando, sorry, 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 eles mexem a cabeça assim, sorry, sorry. E pra falar, eles falam assim, sorry, sorry. E fala rápido, e com sotaque indiano, sério. Teve uma palestra sobre sanitização. Se você me perguntar, eu entendi meia dúzia de palavras. E aquilo, né? Porque assim, você sabe que você não entende e ninguém entende. Só os indianos entendem o indiano. E a vontade de rir, gente, mas a vontade de chorar é maior. Somente se você tá no bar, pra quem não sabe, eu trabalhei no departamento do bar. Então, cada bar lá tem um bartender in charge. Um bartender responsável pelo bar. Então, tudo que acontece no bar, a gente tem que passar pelo bartender. E o bartender, ele também controla onde a gente vai ficar, o que a gente vai fazer, se precisa de ajuda, o que é que precisa, enfim, tudo no bar. Inclusive, as waiters, o waiter que tem lá, todo mundo que tá no bar tá respondendo ao bartender in charge. E aí, quando o bartender é indiano, meu primeiro bartender, gente, foi indiano. Viado. A vontade de chorar. Toda vez que ele vinha falar comigo e eu não entendia nada, mas é de um desespero. Sério, eu acho que uma das coisas mais ruins na vida é você não conseguir se comunicar. Porque assim, imagina, tu tá lá querendo falar, tu tá tentando entender e tu não consegue, cara. É horrível. É por isso que eu quero aprender todas as línguas que eu conseguir. Acho que o próximo passo pra mim é falar espanhol, depois italiano, depois francês e depois o futuro a Deus pertence. E assim, lá no navio é tudo muito rápido. Ninguém tem muita paciência. Nem eu, depois que eu peguei o ritmo, nem eu tinha paciência, tanta paciência assim com os novatos. Porque assim, é tudo muito corrido. Então não existe a possibilidade da gente falar 2 vezes a mesma coisa. Entendeu? Porque é tempo perdido. Você pede pra pessoa fazer uma coisa, ela não entende, depois tu tem que voltar, falar de novo, depois tu tem que voltar e fazer você mesmo. Enfim, ninguém tem muita paciência no navio, tu tem que ser rápido pra pegar. E o primeiro bar que eu fiquei foi com o indiano. Indiano é meio grosseiro, sabe? Eles são muito grossos, principalmente se você for mulher. Eles comem teu cu e foda-se, sabe? Sem nenhuma paciência. A não ser que eles queiram te pegar. E eles são mais tranquilos. Mas esse bartender, ele gritava, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Em inglês eu não entendia nada. Eu ficava assim, ó. Oxi. Com uma cara de choro, era mais minha cara. E se ele tivesse que falar 2 vezes, rapaz, é daqui para o banheiro chorar. Porque, assim, você se sente perdida e com gente gritando no seu ouvido. E aquilo, tipo, parece que você não vai fazer nada certo nunca, sabe? Mas você aprende eventualmente. Se não for pelo amor, vai aprender pela dor. Porque o tanto de banana que você vai levar, você vai se forçar a pegar as coisas assim. E eu detestava que eles faziam deboche da minha cara.
Toda vez que eles falavam alguma coisa e eu não entendia, eles ficavam, don't you speak English? Don't you speak English? Tipo, mas num tom de deboche, que a vontade era de pegar um negócio assim, dar na cara dele. Que fala assim, don't you speak English? Don't you speak English? Excuse me, my friend, I don't understand you. Okay? It's possible to talk just pouco a pouco slow? Thank you, I appreciate it. Só que aí depois de um tempo você começa a pegar a manha, sabe? Você não deixa as pessoas pisar em você e é isso aí. Aí depois de um tempo, quando eu peguei a manha e ia trabalhar com algum indiano e não entendia, antes que eles debochassem da minha cara, eu já debochava dele. Yeah. Sorry, I don't speak English, my friend. Can you repeat, please? E aí eles já cortavam, sabe? Quando você corta eles... Vou até falar um pouco depois disso sobre as máfias do navio e como a gente faz pra sobreviver a indianos e a outras nacionalidades. A Bianca me perguntou se eu deixei de fazer alguma coisa por causa da linguagem. E, assim, basicamente, nos primeiros dias, assim, uma semana, eu fiquei 3 dias sem comer. E uma semana sem fazer nada que não fosse estritamente que eu já soubesse, entendeu? Se eu não me engano, eu arranjei uma amiga brasileira e ela me ensinou. Tudo que ela me ensinava, eu fazia. O que ela não fazia, não me ensinou, eu não fazia. Então, assim, vai aqui, você anda nessa direção para chegar para comer. Eu ia nessa direção para chegar e para comer. Depois você faz isso, isso, isso. Na sua cabine você tem que fazer isso, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, assim, nos primeiros meses eu evitava muito de falar com as pessoas, com todo mundo. Evitava de fazer pergunta, evitava de me mexer demais, entendeu? Tentar sair, não fazia nada que eu não soubesse ou que alguém tivesse me explicado, porque eu ficava com medo de perguntar, eu ficava com ansiedade de não entender a pessoa. Porque assim, perguntar o que? A gente pergunta. Mas aí tu não entendeu, tu tem que perguntar de novo. Aí tu não entendeu, tu tem que perguntar de novo. Acho que o que eu deixei de fazer por causa de linguagem foi isso. Foi explorar mais nas primeiras semanas o navio, as pessoas, as coisas. Porque eu ficava com medo e vergonha de não entender o que eles estavam falando. Mas depois isso passou. E aí, meu amor, querido, eu falo inglês. Na verdade, eu encontrei uma pessoa, um namoradinho a bordo. Inclusive, vamos falar de relationship on board. Próximo vídeo, se inscreve no canal pra você ficar ligada. E ele sempre falava pra mim que o único jeito da gente se comunicar era em inglês. Então eu tinha que fazer um esforço pra tentar falar. E aí, de tanto que ele falou isso, eu botei na minha cabeça de que eu só ia aprender a falar inglês, eu só ia perder meu medo de falar inglês se eu começasse a falar. E aí, desde que eu coloquei isso na minha cabeça, eu comecei a falar. Eu pergunto, eu falo, eu brinco. E assim, se você não me entender, eu repito. Se você não me entender, eu repito. Enquanto você quiser me entender, eu vou estar me comunicando. Agora, se você não quer me entender, porque a mulher mexeu. E é isso, gente. Eu acho que eu posso falar pra vocês, sim, você tem que saber falar inglês, você tem que saber se comunicar, mas mais importante, você tem que saber ser aberta. Tem que estar daqui, ó. Quem tem boca vai a Roma e isso é a maior verdade do mundo. Falei pra caralho. Não sei se falei o que eu deveria ter falado, mas quando eu começo a falar sobre esse assunto, vem um monte de memória e eu começo a misturar todas as lembranças. Talvez eu fale mais um pouco sobre inglês especificamente. Não sei. Como eu falei, eu tô a Regina George. Eu tô a fim de falar de navio, eu tô a fim de falar dessa vida porque eu estou com muita saudade. Então, assim, deixa pergunta, dá seu like, se inscreve no canal, vai no Instagram, canal Kandan, se inscreve lá também. E é isso, gente. Falou, valeu, beleza, tchau, tchau. Gracias, adiós, bye. Merci beaucoup. Fui, agora fui, hein? Tchau, tchau, tchau.